Voltou, né? Então, vamos voltar lá na nossa questão dos vídeos. Bom, essa camisa aqui eu gostei, tá? É Tommy, tá? Gostei. Provérbios 27 diz assim: as ovelhas, 27 e 26. 27 e 26. Outro dia eu vou falar sobre o 27 e sobre o 26. O 9 tá dentro, tá fora e o 8 é sério, tá? Mas outro dia, mais pra frente. Quando vocês virem o que está os borbulhos do mundo, né, os borbulhos do universo, quando eles se... Provérbios 27 e 26, diz assim: as ovelhas são para o pasto, e os bodes são para o preço do campo, tá? Eu vou provar isso não por ego, mas sim para que todos os vídeos, desde o primeiro vídeo, ele tem o sentido das figuras, as gravuras ali antes, tudo isso vai ser provado como é possível o ser humano acessar o que eu vou te contar agora. Então vamos lá, o que eu vou te contar agora. Vamos recapitular primeiro onde eu parei, porque no caso eu aqui no sítio eu pratico a sintropia. Para quem não sabe o que é sintropia, é o contrário de entropia. Aí complicou mais ainda. Entropia é a desorganização e sintropia é a reorganização, por isso o canal também tem o nome de Organismo Reverso, vai tratar dessas questões de agricultura. Até outro dia eu vou fazer um vídeo ali para vocês, em alguns lugares onde eu plantei conjugado, vários segui ali mais ou menos o Ernest Goethe, né, que veio nos anos 80 ali para Bahia e fez esse trabalho ali, produziu, como dizer, ele plantando água, né, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então isso vai ficar para um outro dia esse vídeo, mas daí, como na minha região aqui choveu bastante, o mato, que todos chamam de mato, de ervas daninhas, elas cresceram muito, são capinhos muito robustos, assim, com muita massa orgânica, né? É onde eu uso para fazer o plantio. Vou mostrar uma área ali de bananas, que deve ter uns 100 pés de banana, que todos eles estão produzindo, claro, com manejo adequado, tudo certinho, mas conjugado com abóboras, com aipim, com milho, com outras culturas ali, mamões. Então, esse eu vou mostrar mais para frente no canal. Aí, como o canal se chama Organismo Reverso, e sintropia é reverter o estado degradativo que a gente deixou o nosso meio ambiente, né? Eu tenho aqui, vocês estão escutando os pássaros aqui, então quer dizer, eu trato dos pássaros também, eu não uso agrotóxicos, né? Os pássaros, eles fazem esse controle ambiental, no caso, a fauna e a flora em harmonia, é isso que a gente está vendo no canal. Mas vamos voltar lá, o porquê da glândula pineal e todas essas coisas, e dupla fenda. Então vamos recapitular ali. Eu quero fazer, acho que não vou ter tempo de fazer mais do que mais 2 ou 3 vídeos para exagerar, até que eu possa expandir o canal, até que o canal cresça realmente, porque acontecerão fatos que nos farão crescer, nos farão aparecer, na verdade, tá? Então, voltamos lá a recapitular: cérebro, duas partes, né? Um cognitivo e o outro que é o ilustrativo, digamos assim. Bom, temos um central, que é a glândula pineal, que é questão de ressonância, né? Ela é uma glândula secretora de hormônio também, ela faz parte do sistema linfático, então ela é uma glândula secretora, mas ela também é um órgão receptor, assim como a pele. Se você chegar perto de uma caixa de som e tudo, você vai sentir a vibração. Então ela também é uma glândula, além de uma glândula, ela é um órgão receptor. Assim como o olfato, o paladar, o auditivo, né, o gustativo, o olfativo, o visual, ela também é um órgão sensorial, além de uma glândula, né, um órgão secretor, né, da melatonina, no caso o hormônio do sono. Vamos voltar lá, tá? Porque essa glândula pineal, ela é tão importante na questão das coisas que eu estou falando para vocês, que o cachorrinho senta em cima do meu pé. E ela é tão importante, no caso, no modus operandi de movimentar essas forças, essas energias que estão no espaço, né? Porque tudo é energia. Uma pessoa aqui,
Uma amiga minha ganhou uma mochila que ela carrega o celular e carrega o notebook e simplesmente não tem o movimento de andar. Então, quer dizer, tudo é energia, pode ser captada essas energias e elas reverberam, né, durante muito tempo aí no ar. Então, supomos, vai lá numa igreja, vai vamos supor, num lugar onde tem uma reunião voltada para que todos estarão naquela mesma energia. Se todos estiverem naquela mesma energia, essa energia vai fluir, vai reverberar, entende? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Então, vamos lá, dois lados do cérebro, glândula pineal, quer dizer, o órgão receptor, a descontaminação dela, a química, ajuda muito o Nin da Índia, que no caso o estômago também faz parte do sistema neural, quer dizer, existem neurônios, 100 milhões, vamos recapitular, tá? Rapidinho. 100 milhões de neurônios, o cérebro 85 bilhões, se eu não me engano, então nós temos receptores dessas energias neurais que têm canalização para todos as nossas partes do corpo, órgãos superiores, inferiores, os membros, né, e tronco, e batimento cardíaco, todos eles, o coração é um músculo, né, pulsante, é uma bomba, né, e como eu falei ali, ele gasta 10% dos 20% destinados da energia que você consome através do alimento consumido entre o coração e o cérebro, 10% para cada um, o cérebro acende uma lâmpada. Só estamos recapitulando os outros vídeos. E mais tarde você vai saber o porquê que esse maluco está falando sobre isso. Ninguém sabia que esse cara sabia sobre isso. E eu venho estudando há muitos anos. Isso se pega fragmentado, isso muitas vezes em livros. Quando eu comecei a estudar não havia internet ainda, então quer dizer, era fragmentado em livros, em alguns textos sânscritos e muitas outras fontes que foram usadas antes do senhor Google aí, né? Então, quer dizer, ele também faz parte disso, tá? Vamos chegar lá mais à frente. Mais à frente, bem pouquinho à frente, porque nós estamos falando agora sobre a dupla fenda. Eu tinha chegado até na dupla fenda, porque a glândula pineal, como ela é um órgão receptor, ela vai receber essas energias cósmicas, né, ou mecânicas, no caso produzida por outros seres humanos ou pela natureza. Ela vai reproduzir isso para você no seu dia a dia. Isso é quando eu falei assim, você é a dupla fenda, é realmente isso, tá? Se você assistir Hélio Couto e muitas outras pessoas que falam sobre a experiência da dupla fenda, ele vai falar que você cria a sua realidade e coisa. Sim, eu concordo gênero, número e grau, só porque nós estamos falando de uma coisa um pouco mais profunda ainda do que só criar as realidades. Você já pensou em manipular as realidades que outras pessoas... porque você criar a sua realidade é um pouco mais difícil do que você simplesmente... É um caminho um pouco mais árduo, você criar somente a sua realidade. Que tal você criar a sua realidade e, consequentemente, com aquelas outras nuances, você criar a realidade de outras pessoas para que essa sua realidade venha se tornar uma realidade, né? Porque por enquanto elas são fótons, elétrons, né? Então prótons e nêutrons, e isso pode se materializar. Isso é a experiência real da dupla fenda e nós vamos chegar ali. Então vamos lá, dupla fenda. Para quem não sabe, porque assim, o canal Organismo Reverso às vezes pode parecer um canal tipo assim, esotérico, coisa parecida assim. Não, mas nós estamos falando da ciência clássica. Deixa eu melhorar um pouquinho essa luz aqui. Só um pouquinho, deixa eu mudar aqui que eu estou no meio da natureza, então fica um pouquinho mais... Vamos mudar para cá. Vai melhorar mais ainda um pouquinho, tá? Só um segundo. Vamos lá, agora vai ficar bom, né? Bom não ficou, mas melhorou bastante. Então, falando na dupla fenda ali, a gente está falando na ciência clássica. A ciência clássica ela vai te mostrar que se tu pegares um papelão ali, é os teus olhos, tá? Se você colocar um papelão ali na frente e abrir duas fendas nele, e dependendo
Presta bem atenção, dependendo da distância que essa luz estiver dessas duas fendas, vai projetar num outro lugar. Pega lá, vai lá no Google lá. Vai projetar em outro lugar várias outras fendas iguais àquelas duas, mas na realidade elas são apenas duas, tá? Mas ela projeta várias outras realidades. Supomos que você tem essa luz interior, que você descalcificou essa glândula pineal e você cria essas realidades, né? Suponha, existem mais outras além das duas que são reais, né? Licença um pouquinho. Existem mais outras fendas lá refletidas, mas na verdade são apenas duas que são reais. Presta atenção nisso. A intensidade dessa luz, isso não é explicado, tá? Isso eu não vi ninguém explicar na internet. A intensidade dessa luz, a distância dela vai codificar quantas realidades você vai ter ali na sua frente, focando naquelas duas aberturas ali. Veja lá a experiência da dupla fenda lá, é ciência clássica, tá em tudo quanto é lugar, mas aí junta a clássica com a quântica, porque na verdade essa intensidade de luz, a diferença da quantidade de fendas alternativas que vão ser expostas, realidades alternativas na quântica, que vão ser expostas à frente, ela depende da distância da luz. Aí eu vou na Vulgata, tá? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Por isso que eu digo que eu vou usar a Vulgata, a religião, a ciência, a física quântica, para provar que nós podemos criar as nossas realidades, dependendo de uma lei. Por isso que Gênesis, porque as pessoas podem até pensar que é um canal religioso, mas na verdade eu coloquei a Gênesis. Gênesis quer dizer o princípio, Êxodo quer dizer saída, Levítico vem da tribo de Levi, de uma das tribos para a qual foi destinado alguns, os hindus chamariam de sadhanas especiais, para que eles tivessem acesso a essa dupla fenda. No Egito também, os sumérios, os atlânticos, enfim, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas isso foi fragmentado, nós vamos reunir todos esses conhecimentos. Cara, tu pode me provar isso? Tem alguma realidade criada com isso que tu pode me provar? Sim, eu vou te provar. Não só eu vou te provar. No primeiro vídeo, eu não só vou te provar, como eu estou provando. Porque os vídeos anteriores, eles são parte da realidade que eu criei, usando as outras fendas. Isso chama-se, no mundo espiritual, no mundo esotérico, que eles chamam, né? Mas não é esotérico, tá? Isso é o mundo, é natural, não é sobrenatural. Esse equilíbrio entre a sombra e a luz, ele é essencial para que você faça isso. Quando você tem essa proximidade, olha só a dupla fenda, quando você tem essa proximidade com o divino, você consegue colocar apenas duas fendas. Se ele for conectado à sua luz interior, à sua pineal, no caso a sua essência, ao seu canal receptor, a sua consciência, aquilo que é você, aquilo que foi criado durante todos os anos de sua vida, onde você ali aprendeu com seus pais, aprendeu com a sociedade, aprendeu com a música, aprendeu com as artes. Olha bem, o canal é o organismo reverso. Eu vou ensinar como fazer isso. Cara, tu tem que me dar um exemplo na tua vida de que isso funciona. Espera um pouco, só espera um pouco. Porque assim, ó, não aconteceu ainda, porque eu não tinha feito esses vídeos, esses últimos vídeos aqui, ó, não sei se vai ser mais 2, acredito que vai ser mais 2, antes que eu possa trazer, não, coisas pessoais, claro que não, esse canal não é sobre coisas pessoais, esse canal é sobre
não ser apenas iluminado, como o astro-rei ali nos ilumina, o sol aqui em cima, né? Mas ser luminoso, quando você consegue essa... Por isso é fragmentado, até nas sociedades, nessas ditas secretas, fraternidades ali, eles, tipo assim, em camadas, eles não vão... Se você pertence a uma delas, eles não vão te contar o que eu vou te contar. Tá? Ninguém em alguma igreja católica ou evangélica vai te contar o que eu vou te contar, o que tu pode acessar através do divino. Cara, mas tu é um herege pelo contrário, essa fragmentação acabou profanando, na verdade, o que é divino, né? Porque vou citar a Vulgata, tá? Até o arcanjo Miguel não disputando o corpo de Moisés, ele não disse palavra de maldição contra o que chamamos de diabo, né? O que chamamos de diabo. Na verdade, ele é um príncipe, tá, gente? Eu vou chegar lá, mas nessa experiência da dupla fenda aí, podemos criar essa realidade diminuindo a distância da luz. Esses outros pontos ali que temos... Estava olhando o tempo do vídeo aqui, eu não posso me estender muito, desculpa. Esses outros pontos ali de conexão entre a luz, a dupla fenda e a luz universal, aquela luz que vai fazer a projeção de várias outras ali na frente, ou se há essa conexão total, você consegue provocar aquela realidade. Eu vou na Vulgata de novo, tá? Se o eu sou, se vós estiverdes em mim, o Cristo falou, fazendo. Por que em mim? Porque ele é o verbo é a ação da palavra. Se vós estiverdes em mim, como eu estou no Pai, presta atenção, como ele está no Pai, pedireis o que quiserdes, porque o universo, a força criadora, a força motriz de todas as coisas, ela sempre diz sim, até para o mal. Se você quiser usar essas forças, aí eu estou falando da experiência da dupla fenda, que é uma experiência da ciência tradicional, da ciência contemporânea e também da física quântica, só porque não é nos explicado que essa distância da luz e da onde vem essa luz é um sol central, é o que faz mover esses milhões de galáxias em volta, né, esses milhões de sóis, e nós estamos no meio como poeiras cósmicas, mas nós temos essa fragmentação. Eu vou citar um exemplo, o porquê que foi nos vetado essa aproximação da luz. Foi nos vetado essa aproximação da luz apenas fragmentado, dando nos migalhas, foi porque... claro, né? Vamos extinguir o poder humano, né? Eu vou contar a história dos africanos, né? Do princípio lá na África. Isso é história, tá? Isso os grandes conhecedores, os grandes mestres sabem disso, né? Isso não é uma piada, claro que não é uma piada, mas é muito interessante para que a gente faça um compilado assim, e eu possa lhes provar através da história, da geografia. Entende? O canal Organismo Reverso vai lá sobre. Não é pessoal, mas a questão pessoal é que foi me dada essa missão, e que para que eu tivesse a honraria de vocês estarem aqui me ouvindo, tudo isso teria que acontecer. E eu aprendi a manipular essas situações para que eu, né, no final, fosse honrado a ponto de ser ouvido. É isso aí. Não é um riso sarcástico, tá? É um riso de agradecimento, de sinceridade, sim, eu vos amo. Aos bons e os não tão bons, os não tão bons são melhores que os bons, tá? Eu vou ensinar essa transmutação de energia, porque na verdade, de onde vem essa luz para a dupla fenda? Já estou terminando, tá?
Eu vou levar uns 20 minutos, mas amanhã ou depois eu já solto mais um videozinho. Eu tenho mais alguns trabalhos para fazer aqui no sítio, então cheio de filhotes aqui, ó. E então eu vou fragmentar um pouco esses vídeos aí, mas é só mais 2 ou 3 para que eu possa expor todo o trabalho que eu me disponho a fazer. Então essas honrarias vêm através do seu caráter, né? Porque assim, ó, muita gente me olha e diz assim: ei, não, mas não, esse aqui não é o fulano, esse aqui não é o Beltrano. Me aponta o dedo, me aponta o dedo, tá? E eu gosto disso porque isso se chama transmutação. Quando muitas pessoas não gostam de você, quando muitas pessoas lhe desejam o mal, quando muitas pessoas fazem o mal para você, e você entra na mesma sintonia dessa maldade, ficando nervoso, ficando ansioso, tendo preocupações, elas conseguem atingir o seu objetivo, mas quando você vibra alto, você usa essas más energias, você as pega e as transmuta. Eu vou ensinar isso, tá? A dupla fenda, a aproximação, a luz vem agora, tá? Então eu não vou voltar a recapitular mais como eu fiz, porque eu demorei alguns dias para repostar os vídeos devido ao meu trabalho aqui, tá? Assim, eu trabalho em casa e então eu sou obrigado a aproveitar o tempo de plantio. A nossa primavera está atrasada, tá? Ai, chama eu de maluco. Nós temos 13 ciclos lunares anuais, tá? Então, na verdade, nós não temos 12 meses, nós temos 13 meses, nós temos 13 ciclos lunares anuais, né? Nós não temos só 12 como nos é proposto, né? Então a nossa primavera ela atrasou. Eu plantei aqui no sul, a gente planta o aipim no mês de agosto, setembro, e eu plantei no mês de dezembro o aipim. Eu garanto que alguns vizinhos acham esse maluco aí plantando a coisa mais linda, porque eu sei que a temporada de primavera é agora, devido aos pássaros também que fizeram ninho bem na época de novembro, o costume é no setembro. Então quer dizer, temos 2 meses atrasados, né? Isso é predito, né? Porque setembro era para ser mês 7 e é o mês 9, tá entendendo? Então eu vou chegar lá nessa questão do calendário lunar e do calendário usual, que é o gregoriano que a gente usa, né? Até porque o calendário gregoriano segundo a história, tá nos registros romanos lá, o pai de Jesus, de Yahushua, ele desceu a Jerusalém para poder fazer ajudar para fazer o censo, né? Acho que ele morava bem distante dali, não muito mais distante. Foi onde ele saiu com a Maria e grávida ali, foi até para fazer esse censo. Segundo o calendário gregoriano, o ano zero é para 2023, como nós estamos. O ano zero, segundo, se ele desceu para fazer o censo, como diz a Vulgata, né, que também foi lá o povo de Roma que instruiu o que poderia e o que não poderia. Presta bem atenção, houve esse censo 7 anos antes do ano zero, ou 7 anos depois, porque o censo era de 14 em 14 anos. Mas isso é no próximo vídeo, bem rapidinho, tá? Valeu!